Boa noite. Nessa sociedade que a gente está vivendo agora, como manter o equilíbrio emocional diante do uso das redes sociais, né? Diante do uso excessivo das redes sociais, dessa enxurrada de informações que a gente tem recebido? Esse vai ser o nosso tema de hoje, aqui no Terapod Podcast. E eu estou acompanhada mais uma vez com a Monique Cervantes. Olá, tudo bem, meninas? Um prazer estar aqui mais uma vez. Ana Cristina Quintans. Oi, meninas. É sempre muito, muito bom estar com vocês. E eu, não me apresentei, Beatriz Balestrin Sestari. E hoje a gente vai trazer esse tema, né, que de alguma forma é polêmico, intenso e extremamente atual, né? Como o uso das redes sociais tem afetado emocionalmente as pessoas de uma forma geral e como talvez a gente perde horas úteis da nossa vida imersos nessa rede social, assim, e acabamos até, a gente acaba até ficando meio doente, meio, enfim, desequilibrado mesmo, né? A gente estava aqui numa conversa prévia antes do início desse episódio para vocês, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas elas ficam rodando o feed, né? As coisas, principalmente do Instagram, né? Que eu acho que é a rede social mais em alta, TikTok também, né? Ficam rodando, e aí quando vai ver, passou 2, 3 horas, né? Você ia dormir meia-noite e às 3 horas da manhã tá vendo um cara, sei lá, alimentar um leão marinho. Umas coisas completamente nada a ver, assim, né? Bem aleatórias. E aí a gente tava conversando e isso existe tem uma base científica, né? De neurociência por trás disso tudo. Quando você faz esse movimento, né? Do feed, rolar o feed, isso alimenta teu cérebro com dopamina. E então seu cérebro se vicia nisso, né? Então não é só uma vagabundagem, não, existe um sistema de recompensa do teu cérebro por trás disso, né? A dependência, né? Que acaba criando, né? Exatamente. Quem já passou por aquela situação, falou assim, não, hoje eu não vou mexer no celular, eu vou ler um livro. Aí pega o livro, 5 minutos depois vou ver a hora. Aí meia hora rolando os vídeos. Ai, não, eu vou ler o livro hoje. E fica nesse processo. Então, assim, a gente acaba ficando muito dependente e viciada nesse... Às vezes não é um conteúdo de qualidade, é só nos feeds, no processo né? de rolagem, né? Uma caixinha do nada, né? Assim, tipo, vou pensar em nada e ficar só olhando. As pessoas estão tão imersas nisso que eu já me peguei fazendo isso. Eu vou ver a hora, eu vou pegar, mandar uma mensagem para alguém. Quando eu vejo, eu já tô no Instagram, a tua atenção, ela muda totalmente, né? Porque o que você menos fez foi o que você queria, exatamente, né? Mas é porque parece que o teu dedinho vai sozinho, assim, E é o né? tédio, né? Porque assim, você entra num processo de tédio e aí você precisa de algo que te dê prazer. E aí, como esse rolar de feed de fato dá prazer, porque ele tem essa liberação de dopamina, você busca isso, né? Então você sai do tédio e vai pra uma coisa que dá prazer e que de fato não alimenta, né? Não tem um conteúdo de extrema qualidade. E além de tudo, pode causar muitos problemas emocionais, né? Que é o que a gente vê aí, principalmente nos jovens, né? Muito intensamente hoje em dia. É verdade, essa falsa realidade também nas redes sociais, né? Então, tem tem muitos adultos também, mas os jovens, como não têm ainda essa maturidade, talvez, geralmente um artista, né? A referência ali da pessoa tá sempre feliz, sempre bem, viajando, com as melhores roupas, criança vendo melhores brinquedos e acha que a vida é isso. E aí, quando olha para ela acha que a vida dela... Porque na rede social ninguém é triste, ninguém tem boleto para pagar. Não. Ninguém tem problemas. Olheira, né? Tá com filtro lá. Sim. Bonitinho, né? Então É um mundo à parte, né? A pessoa parece que... Tem muita gente que faz isso. Eu conheço, inclusive, uma pessoa em particular que uma vez, inclusive, disse pra gente isso, né? Rede social é para colocar só a parte feliz da minha vida. E, assim... É uma pessoa que vive do mundo Doriana, de fato. Que você fala, cara, ela criou um mundo à parte na cabecinha dela e lá no Instagram a vida dela é perfeita. Ela tem vários problemas, mas no Instagram a vida dela é perfeita. E aí é uma pessoa que eu conheço que tem uma certa influência. E aí uma vez eu me peguei refletindo, né? O que essa pessoa tá de fato passando pros outros quando ela fica colocando que a vida dela é perfeita? Ela coloca que ela tem um padrão até inalcançável, assim. Então, ao invés dela influenciar positivamente, ela pode até gerar uma depressão no outro, né? Então, a vida dela é maravilhosa, a minha é essa merda. E geralmente as pessoas não consigo ficam... chegar lá, né?
E geralmente as pessoas ficam olhando para ver também quantas curtidas, né? A pessoa faz nessa intenção, né? Para ver quantas Sim. pessoas viram, né? E se alimentar dessa... O que tá errado que eu tive só 100 curtidas, eu tive só Isso. 200 visualizações. É mais uma coisa que tem acontecido muito, né? Em TikTok e Twitter, que eu não acompanho com frequência. Eu falo, inclusive, que o Instagram é um público mais velho, né? Me encontro nesse público mais velho aí. Mesmo não sendo velha, me encontro nesse público mais velho. Não acompanho o TikTok, mas o pessoal diz que... às vezes que eu vi, assim, vi realmente coisas absurdas, que as pessoas têm feito absurdos por likes. Então, assim, passar vergonha, fazer os outros passarem vergonha. Tudo por um like, né? Tudo por um like. Então, assim, a que ponto Questão a da gente humilhação do outro. Exato. Então, assim, até que ponto a gente tá chegando para ter essa notabilidade, né? Para dizer, não, eu tenho 1 milhão de seguidores, não, eu tenho 1 milhão de visualizações no meu vídeo. Gente, mas tudo bem, você pode ter. E tem gente maravilhosa, né? Tem uma moça que eu sigo no Instagram, eu não sei se ela tem TikTok, mas eu sigo ela no Instagram, Mari Krukerberg. Eu não vou saber falar o sobrenome dela. Mas ela é bióloga e ela traz muito, muito, muito conteúdo de qualidade. Eu não sei se vocês conhecem. Ela faz essas desmistificações de gominha para cabelo, não sei o quê, não sei o quê. É muito interessante porque ela traz um negócio muito descontraído com base científica, sabe? Então, ela tem muito seguidor, mas ela tem um conteúdo de qualidade. Ela tá trazendo informação. E aí você vê esse pessoal fazendo pegadinha, humilhando o outro só por like, sem conteúdo algum, sem incentivar, né? Sem engrandecer de fato algo, né? E o que está por detrás, né, dessas pessoas que estão nessa busca incessante para ser visto, para ter um like, né? E a gente vê também muitos adultos, a gente está falando de adolescentes que talvez seja mais... As pessoas associam mais fácil a isso, mas esses adultos, né? O que tem por detrás? Que crenças, né? Que machucados elas têm ali? Que lixo emocional que está ali que faz com que elas se coloque numa situação ali de... Aí tem hora que você olha e fala, meu, não tá legal, né? De exposição, né? Você percebe, não é normal a pessoa estar fazendo isso, né? E porque as redes sociais hoje, né? Então, elas são muito úteis. A gente estava conversando antes, né? De começar o episódio, no trabalho. Então, a gente, né? Mexe muito fazendo vídeos, publicando informações. Então, você tá ali. E se você não se policia... Você tá ali, seu dedinho já começa já na dopamina ali virando a tela, né? E entender qual é o limite que a gente tem que ter saudável da exposição nas redes sociais e dessa visualização. Eu acho legal, a gente estava falando aqui, de repente você perceber com quem que você segue, né? Quais são as informações que você fica parado ali, porque o algoritmo ele vai lendo, entendendo. Então, se você começar a parar em tragédia, ele vai trazer mais tragédia. Em fofoca, mais fofoca. E você começar, de repente, seja até legal para vocês aí, começar a olhar. Às vezes tem pessoas que você seguia, que já mudou, né? Tem gente que vem de conta de Instagram, já não é. Fala, nossa, mas nunca vi esse cara aqui, eu sigo, mas quero uma outra conta. Fazer uma limpa nisso é uma boa também, porque o algoritmo vai direcionando conteúdos desse sentido, né? Então, entender também o que está por detrás desse pessoal que fica atrás. Que parar para refletir do que você está alimentando a sua mente, né? Qual que é o conteúdo que você está trazendo para você? Porque até a nossa conversa anterior de começar tudo isso era justamente isso, né? Por que a gente fica nas redes sociais, né? Por que a gente não se permite simplesmente... hoje eu não quero fazer nada. Aí entra a questão do que você falou do tédio, né? Às vezes não é tédio, é só não posso ficar parado. A necessidade então, se eu tô nas redes sociais, eu não tô parado. Na verdade, você tá, né? Mas você disfarça isso através do dedinho lá na tela, mudando os vídeos, né? Assim, mas por que é tão ruim assim ficar parado, né? Assim, o que é cobrado tanto da gente que faz com que a gente sempre tenha que estar produzindo algo, fazendo algo, trazendo alguma coisa de movimento, né? Por que a gente não pode parar e... Que programação é essa que está na tua olhar mente? para o mar, sabe? Olhar para a natureza, simplesmente ficar em silêncio, fazer uma meditação. Por que a gente não pode fazer isso, né? Por que a gente tem que estar nesse constante movimento? As pessoas, elas não percebem que elas entram nisso, né? Então,
não percebe essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Ela vai perceber em algum momento da vida dela relacionado a alguma outra coisa. Fala, não, peraí, mas por que eu não consigo? Por que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa? Acho que a gente chegou até a falar disso em algum episódio, né? A necessidade de ter que estar fazendo sempre. Mas é sempre o olhar terapêutico. O que está por detrás te movimentando, fazendo com que você faça esse movimento dessa inquietação de não se dar o luxo de não fazer nada hoje, vou ficar... O que me veio à mente agora você falando sobre isso, né? Quando a gente para e a gente não faz nada, a gente entra em contato com a gente. E o que às vezes é difícil de olhar para dentro, né? Por que tá desagradável, né? Eu não quero olhar. Não só quando a gente para e não faz nada, mas também quando a gente... Quando a gente olha a vida do outro nas redes sociais e foca apenas na vida do outro, no que o outro tá fazendo, você vai naquele influenciador que posta o dia 24 horas por dia, ele tá lá postando. Ai, dormi, ai, acordei, ai, fui no banheiro, ai, comi. Você fica tão preso na vida da outra pessoa que você não lembra não olha pra tua vida. E aí é mais uma forma de evitar olhar pra si, né? E antigamente tinha muito disso com telenovelas, né? Que não tinha tanta rede social. Você viu o pessoal preso em ter que ver aquele episódio, todo mundo, né? Assistia muito. Saber o que aconteceu na vida da Cotinha, né? Uma vez eu escutei uma frase, bem antes desse movimento aí que teve em 2019, 2020, que fala assim, se você está tão preocupado em ficar assistindo novela, e a gente pode trazer para as redes sociais, é justamente porque sua vida deve estar muito desinteressante, né? Que você não quer nem olhar para ela e esse contato que você falou. Acho que nem desinteressante, né? Acho que carregada de dor, carregada de traumas, né? E que talvez nem sejam tão grandes quanto você pensa, mas você talvez esteja sem coragem de olhar para si, né? E eu acho que também tem isso, né? A expectativa de ter uma vida igual a esse pessoal tem. Não uma expectativa boa, como a gente já falou, né? A questão da ambição, de querer mais, mas acreditar que só aquilo que vai te trazer a felicidade, né? E o imediatismo, né, que tem hoje em dia. Assim, né? Também. Quero viralizar porque eu quero ser famosa da noite para o dia, né? Eu quero ser rica da noite para o dia. Eu quero começar a monetizar, né, na internet, que é uma coisa que os influenciadores buscam tanto, né? Ser visto por X pessoas para você começar a receber para isso, né? E o imediatismo, as pessoas querem isso da noite para o dia. Elas não querem construir um trabalho, né? Elas querem, acordei, sou famosa, né? Sou famosa, sou rica. Sou rica. Mas é isso. E o que está por detrás, né? Sempre a gente traz esse olhar se você se olhar, né? O que está por detrás, o que está fazendo esse movimento de você... Porque ele é um condicionamento como se fosse uma outra substância qualquer, né? E toda essa... A gente não pode falar a palavra que eu acho que bloqueia no YouTube. Bloqueia. Mas toda essa dependência, falamos assim, ela tem sempre o fundo, alguma coisa ali por trás que está trazendo você a fazer esse movimento. E as redes sociais não está sendo diferente, né? Que agora eu falo de Instagram, mas vocês falaram, né? Tem outras redes sociais também, TikTok. E eles são vídeos, desculpa. Imagina. São vídeos muito mais rápidos, né? Curtos. Então as pessoas não querem nem consumir conteúdo. Exatamente. Porque antes era... conteúdo rápido era 5 minutos. Conteúdo rápido agora é 30 segundos. E nos 5 primeiros segundos, se você não for impactante, a galera nem 2 segundos já passa, né? Já passa pro próximo. A mente fica totalmente acelerada, tem umas redes né? sociais que elas são... Eu não consumo essa, graças a Deus. Mas tem uma rede social que eu sei que ela é muito, muito, muito tóxica, que é o Twitter, né? Ele não tem muitos bloqueios, ele não tem muitas regras. O X agora, né? E é uma cultura ao ódio, né? Então, assim, as pessoas, elas postam e, assim, não é... uma rede social que nem, por exemplo, o Instagram, que as pessoas vão lá e falam, ai, coisa linda, ai, parabéns. Não, o Twitter, ele é feito para pessoas meio que pra isso, assim, é meio doido, assim. E aí, você vê, assim, se você parar pra pensar o impacto que esse tipo de coisa pode gerar na vida de uma pessoa, a pessoa pode se matar, né? A pessoa pode entrar num problema de depressão, enfim, profunda. Coisas gravíssimas podem acontecer. A gente não tem estatísticas aqui, mas com certeza a gente vai achar isso
índice de suicídio Com por conta dessas certeza, coisas. porque é um hate, assim, tão desproporcional, né? Eu já vi alguns comentários, já li algumas coisas a respeito disso, que é realmente um hate muito desproporcional. As pessoas, elas fazem comentários maldosos por fazer, né? E aí, assim, aí você vê os dois lados, né? Quem recebe isso, o impacto de quem recebe isso, e quem está dando isso, assim, o que tem de lixo, o que tem de trauma dentro de uma pessoa para ela atacar tanto ódio numa pessoa que ela nem conhece. Que ela nem sabe, assim, ela viu uma foto, ela supôs e ela tá lá atacando hate, sabe? Então, você consegue ver a proporção do adoecimento da sociedade nesse processo, assim, é muito doido. Você falando de estatística, eu também não estou com os dados aqui, mas tem a questão muito de jovens que estão perdendo a vida, né? Justamente porque, além desse imediatismo, eles se baseiam, a régua da vida deles está alinhada com o influencer, com às vezes até os amigos que acabam postando só o lado bom, né? Tem tantos vídeos que vê as pessoas lá tirando foto, desliga o semblante na hora, desmonta, né? E então eles vão perdendo, lógico, também tem a questão familiar ali, mas eles vão perdendo esse norte, né? A régua fica muito alta, então a vida dele é sempre muito... não posso falar algumas palavras aqui, né? Muito pior. Muito pior. Eu acho que né? eu falei umas palavras que eu não podia falar também. Não, mas depois é que eu me liguei. muito para baixo da média que ele vê, né? Então tem muitas estatísticas muito grandes com os jovens. Você também, sabe que a adolescentes. Ana, que é a moça dos vidinhos, mas eu vi um vídeo muito interessante, que era uma propaganda mesmo sobre isso, né? Era uma moça que ela comprou um chá verde, daí ela tirava foto, ela tomava um gole de chá verde, fazia careta e jogava no lixo. Aí era uma outra que tirava foto com o namorado, e aí depois os dois desmontavam e os dois com cara feia um pro outro. Aí era o outro que pegava uma comida, não gostava da comida e jogava fora. Então, assim, as pessoas, elas vivem de fotos, de vídeos, de mundos que os outros acreditam que seja real. E, na verdade, não é, né? Só realmente pra impressionar, só pra ter um like. Isso vai aumentar muito com... Isso já tá, tem um movimento grande, mas isso tende a aumentar com a realidade virtual, que agora as pessoas, elas não vão só postar. Elas vão colocar o óculos lá e vão entrar no mundo virtual, onde ela escolhe qual é o avatar, qual é a cor do cabelo dela, qual a roupa que ela vai usar. Ela se molda ali, do jeito que ela acha que ela vai ser. Começa a conviver, porque existe cidades mesmo que as pessoas vão lá, trabalham, fazem. Então, imagina como que vai ser isso se a pessoa não se trabalhar, não entender e aceitar, né, quem ela é, enfim, a vida que ela leva. A hora que ela entrar imersa nesse mundo, aí fica mais complicado ainda, porque enquanto a gente está tirando uma foto, desliga e o semblante, como você falou, volta ali, é uma coisa. Aí tem até desenhos da Disney, do Wall-E, que mostra a pessoa tá lá, que ela não quer sair daquele mundo ali, porque é o perfeito, né? E aí você vê como tá doente a questão da aceitação, né? Sim. Mas quando a gente está... Tudo isso que a gente está falando das redes sociais e tudo mais, não é um discurso... Né, somos contra as redes sociais, que estamos de forma aqui. nenhuma. Mas, assim, o que você está fazendo com as redes sociais? Está sendo saudável? Está te fazendo bem? Está te alienando um pouco Um pouco porque eu sou generosa, né? Mas está te alienando bastante do que é a realidade. Então, assim, o que você está fazendo com a rede social? Qual o papel dela na sua vida, Qual né? que é o papel dela na sua vida? O quanto que ela ocupa do seu dia? O quanto que ela... te influencia, te leva a determinados comportamentos que muitas vezes não são nem aquilo que você realmente quer, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, então vou fazer igual, vou falar igual, né? Então, o que você está fazendo com as redes sociais? O quanto que ela está sendo saudável ou não na sua vida, né? E o que as redes sociais estão fazendo com você, né? Não só você com elas, mas o que elas estão fazendo com você. Por que tá tão difícil olhar para dentro aí, né? Aí puxando Vamos esse olhar para gancho. dentro, né? Vamos parar um pouquinho, suspender 1 minuto, 5 minutos do seu dia e você olha para você, como que você realmente está se sentindo, né? E a dica prática, né, que eu até comentei aqui com as meninas antes da gente começar, uma dica prática para cortar esse ciclo do vício de ficar rolando, é deixar o celular nas configurações do preto e branco. Isso tira o interesse, realmente fica desinteressante o celular. É impressionante que funciona. Isso, né? Eu não sabia disso. Não sei ensinar, colocar no preto e branco, mas eu sei que tem como. E aí, realmente, é uma dica prática, uma dica rápida.
Mas aí a dica principal para você se autoconhecer é a terapia. É se olhar. Então, e se você tá no momento que você acha que você pode começar a ter necessidade de ter que se olhar, de repente, algumas questões aí para resolver, pode entrar em contato também com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem as informações como vocês conseguem localizar e com certeza a terapia, a hipnose, que é a nossa especialidade, vai te ajudar bastante, né? E é isso, meninas. É um papo muito bom. Daria para falar bastante tempo, Daria, né? Então, daria. Da Mas próxima a vez gente acho que eu vou volta. trazer estatísticas. Eu adoro Perfeito. números. A gente volta com mais dados científicos aí para convencer você a se olhar um pouco mais. fazer a Obrigada, parte meninas. 2. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Sigam a gente, cliquem no sininho e não percam o próximo episódio. Isso aí. Tchau, 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 gente.